Estamos ao vivo aqui fazendo a transmissão da entrega do pedido de impeachment das entidades dos movimentos sociais, juristas, parlamentares da oposição que vão solicitar o impeachment do presidente golpista Michel Temer. Que os movimentos sociais estão protocolando uma denúncia por crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República. Segundo a peça, há fortes indícios, aliás até fatos consumados que demonstram a existência de violações à lei de crime de responsabilidade, ligados a um fato que foi público e notório, que diz respeito à participação de ministros de Estado numa pressão ao então ministro da Cultura para que liberasse uma obra no estado da Bahia, ligada a interesses privados de um ministro de Estado. Estes fatos, que já violam a lei de conflito de interesses da administração pública, não só foram conhecidos pelo presidente da República, como acabaram sendo até prestigiados por ele, ao não recriminar o ministro que estava tratando de seus interesses privados com outros colegas, como também indicando o encaminhamento do processo irregularmente para a solução desse caso particular pela Advocacia Geral da União. Então, estes fatos apontam claramente para violações à lei de crime de responsabilidade, violação a princípios constitucionais e, portanto, as entidades que estão aqui estão reivindicando que a Câmara dos Deputados autorize o início de um processo para que a sociedade tenha a resposta necessária para essa violação aos direitos e princípios constitucionais. Várias entidades que assinam o pedido de impeachment estão sentados já à mesa aqui aguardando o presidente Rodrigo Maia. Acho que é uma coisa muito importante a destacar também é que esse pedido de impeachment, ele nasce do seio de todas as manifestações de rua que nós fizemos de forma organizada, todas as entidades, né, já há alguns meses, e já há alguns meses as entidades do movimento social organizado no Brasil vêm dizendo que não aceitam de forma nenhuma nenhum golpe, e esse golpe, que é um golpe heteronormativo, branco, racista, é um golpe protagonizado por homens que sempre estiveram no poder, por uma elite escravocrata, que se senta hoje ilegitimamente sobre uma cadeira para tirar direitos do povo. E nós, quando nós vimos que eles estavam derrubando Dilma, nós sabíamos que estavam derrubando Dilma para colocar uma agenda totalmente regressiva e de retrocesso para o povo brasileiro. Então, nesse momento, as entidades do movimento social organizado decidimos assinar esse processo, porque nós entendemos que é um momento necessário para que a gente possa fazer uma virada no Brasil. O povo brasileiro não elegeu Michel Temer, e Michel Temer, para além de não ter sido eleito pelo povo brasileiro, cometeu advocacia administrativa ao entrar no caso particular de um de seus ministros, um ministro de Estado, uma ação totalmente particular relacionada à questão imobiliária desse ministro de Estado num apartamento, na verdade num duplex, lá na Barra, na Bahia. E ele se colocou, segundo as gravações de Caleiro, ele entrou nessa questão, uma questão totalmente particular. Então é uma questão que o povo brasileiro não pode aceitar. E a gente está aqui hoje, entidades totalmente representativas, representando mulheres, negros, trabalhadores, ocupações populares, movimentos de trabalhadores, centrais sindicais. Estamos aqui hoje para dizer que basta, né? Basta porque o povo brasileiro, que já foi totalmente roubado por essa elite durante toda a sua história, não pode e não vai aceitar nenhuma forma de desmonte desse governo, e é um governo que já entra cometendo crime de responsabilidade. O objeto dessa denúncia feita aqui de modo muito representativo por essas entidades, alguns juristas que estão presentes e outros que estão ausentes, ganha uma dramaticidade muito grande nesse momento, porque supostamente a sociedade brasileira, nos seus diferentes posicionamentos, tem um pacto com a moralidade a partir de agora. Supõe-se que após o impeachment da presidenta Dilma, haveria então um momento em que a sociedade brasileira, através de diversos procedimentos, avançaria, né, segundo
entendimentos que não são unânimes. Nesse momento, a gente tem um início de governo que começa dessa forma, quer dizer, um chefe do Poder Executivo que começa o seu mandato, continuando o mandato da presidenta Dilma, cometendo um crime de responsabilidade que não há dúvidas no preenchimento do tipo penal. Então, nesse momento, o que cabe, não só às entidades que estão aqui denunciando, como a sociedade brasileira perceber, é que não é porque todos os dias temos fatos novos que, como disse a deputada Jandira Fegali, isso pode ser esquecido. Quer dizer, se deixarmos passar a gravidade que foi o chefe do Executivo perdoar e até, de certa forma, ser condescendente, talvez até ser apoiado, um crime de ministro de Estado, agido por interesses próprios de uma forma muito evidente, inclusive tendo confessado na imprensa a situação do apartamento, e do parecer desfavorável do IPHAN, desrespeitando uma série de questões, uma questão institucional também, quer dizer, o posicionamento do IPHAN como instância de decisão final, o papel do Ministério da Cultura como um ministério que tem também competência própria e não deve ser desautorizado, nem pressionado, nem enquadrado em nenhuma situação. Então estamos diante de uma situação exemplar que precisa ser investigada e não cabe, não nos cabia outro papel a não ser fazer essa denúncia. Os povos indígenas decidiu assinar essa petição, essa denúncia, porque nós também estamos sentindo na pele toda essa regressão violenta que nós estamos vivendo em menos de 8 meses. Já está aí os maiores crimes de toda a história que esse governo vem cometendo um atrás do outro. Então nós não podemos admitir tantos equívocos sequenciais, porque todos os erros que estão cometendo estão se tratando como equívocos, que se tenta ir corrigir, e aí ao mesmo tempo que se revoga uma portaria, como é o nosso caso, revoga uma portaria da saúde, que é totalmente inaceitável, e aí se emite uma portaria interna, com os mesmos efeitos da portaria revogada. Então, assim, estamos vivendo aí a maior violação de direito na saúde indígena, na própria FUNAI, que está sofrendo aí o maior desmonte de toda a história, E ontem nós tivemos um seminário para tratar sobre a revisão do relatório periódico universal que o Brasil vai apresentar na ONU em 2017. E nós batizamos o relatório que o Brasil vai apresentar como o relatório da Suécia, porque não retrata nada do que é o Brasil. Não traz a diversidade, não reflete os sedimentos, não reflete o que nós vivemos hoje. Então, o relatório do Brasil está batizado como relatório da Suécia. E por todos esses equívocos, por todos esses crimes já considerados por nós, é que esse conjunto de entidades aqui representativas, que representam não só nós que estamos aqui, mas um conjunto de pessoas, não podemos admitir tamanhos erros, E juntos vamos fora tem. Gente, só um minutinho. Tudo sem previsão, ninguém consegue chegar a tempo, aí as interpretações de cada um é a sua, não é? Então, o caminho institucional mais forte é o secretário-geral da mesa, que é o Wagner Soares Padilha. Do chamado nosso momento, nós também temos certeza que contaremos com a repercussão desse conteúdo, tanto na Câmara como no Senado, na palavra de cada um de vocês, de cada um. Nós sabemos que nesse momento na Câmara está sendo criada uma comissão com um cavalo de Troia novamente com o projeto do direito à vida. Então nós não podemos descansar nem um minuto, porque de tirar a companheira presidenta Dilma com o ato ilegal, a ilegalidade vem a galope, e nós queremos aqui resgatar dentro da legalidade o pedido de impeachment. Vamos lá, então eu quero só registrar primeiro o nosso descontentamento, a irresponsabilidade dos deputados, presidente da CUT, Wagner, de não virem aqui a atender um pedido da sociedade civil legítimo, com várias entidades sociais, deputados e senadores, que eu agradeço demais a presença aqui. Eu sou Wagner Freitas, presidente da CUT, e nós vamos aqui fazer a entrega do pedido do impeachment do presidente Temer. Eu queria aqui dizer às pessoas que estão assinando e às entidades que estão assinando esse pedido de impeachment. O Alexandre José da Conceição. Alexandre Conceição, do MST.
Karina Vitral, da Uni. Carolina Tacuio, do Fora do Eixo. Carolina Proner, jurista, doutora. Cleiton, do Mídia Ninja. Denildo, da Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O Edson da Silva, aqui representado pela Bernadette, da nossa Intersindical, nossa Central Sindical. Guilherme Boulos, do MTST. Ivanete Oliveira, da Unegro. Juvelino Strozak, jurista. Leonardo Ioracheves, jurista. Luana Pereira, do Levante Popular. Lúcia Rincon, da UBM. Marcelo Neves, jurista. Raimundo Bonfim, da CMP. Sônia Boni, da PIB. Wagner Freitas, que sou eu. Vanderlei, da CONAN. Gabriel Nascimento, da INPG. Gabriel Nascimento, Da INPG. da NPG. Então, senhor, nós entendemos que o senhor Michel Temer incorreu em crime de responsabilidade ao exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que de fora da função ou antes assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Entendemos também que ele infringiu a Lei nº 179, 1950, no seu artigo 7º, que são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso de poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. E além de, nós achamos que ele praticou advocacia administrativa, que é uma outra crime caracterizado. Nesse sentido, nós entendemos que ele não tem mais condição de estar... Gostaria de esclarecer que nós estamos hoje entrando com esse pedido de impeachment com amplo apoio dos movimentos populares. Não se trata de um impeachment fundado em 3 juristas a serviço, 3 advogados a serviço de um partido, com pareceres pagos por esse partido, de R$45 mil. Aqui se trata de um movimento, do movimento social organizado, os movimentos sociais que se organizaram também para apresentar esse impeachment. Eu, a Carol e o colega Leonardo Strozak, nós estamos dando um respaldo também técnico-jurídico nesse caso. E a clareza, não só de crime comum praticado pelo presidente. O crime comum existe claramente no artigo 316 e 321. A concussão, o Wagner já falou, no artigo 316 implica exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, se assumiram, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, ele aí contribui com esse pedido dessa vantagem que seria indevida, que era uma intervenção ilícita no processo administrativo técnico. E o 321, que é mais direto, patrocinar direto ou indiretamente o interesse privado perante a administração pública, valendo da qualidade de funcionário. E, evidentemente, quem participa disso também tem a cumplicidade. Mas o crime comum, os crimes comuns, já houve, em relação aos crimes comuns, uma representação perante o Procurador-Geral da República. Nós agora estamos entrando contra crimes de responsabilidade. E a Lei 1079 é clara. O artigo 7 são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Está claro aqui, em item 5. Serviço das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso de poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Está claro. O GEDEL atuou de forma irregular, ilícita, e o presidente, em vez de reprimi-lo, ele apoiou a sua atuação. Ficou claro porque ele mesmo reconhece isso. E no artigo 9º, nós temos 3 tipos de crime de responsabilidade aplicados. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifestem direitos em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. É claro que o ato de GEDEL foi contrário à Constituição, foi contra o princípio da moralidade, da legalidade, da impessoalidade da administração pública. O item 4. Expedir ordens ou fazer requisição informal, requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. O Temer fez requisição informal a Calero.
contra as exigências constitucionais do princípio da moralidade, da legalidade e da